Bora lá para o segundo capítulo, custos e despesas fixas e variáveis. Dentro de uma empresa, nós temos vários gastos e eles são separados em custos e despesas e cada um é separado em fixo e variável. Então, existe custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável. E por que você precisa de entender essa definição? Esses termos, eles são a base para você ter o controle financeiro. É muito necessário que todo gestor que controle uma empresa, ele entenda a diferença entre custos e despesas. Além dele precisar de entender para lançar corretamente esses valores no fluxo de caixa, ele também precisa de entender para analisar algumas situações. Como, por exemplo, uma situação de redução de gastos, se for para custo, é diferente do que se for para despesa, principalmente também o lucro. Para você entender o seu lucro, você precisa de entender seus custos, suas despesas. Então é muito importante que você tenha em mente essas definições. Custo está relacionado com os gastos que a empresa precisa fazer para oferecer suas mercadorias. E despesas remete a todo gasto que envolve bens ou serviços para manter a parte administrativa da empresa, como o setor comercial, de marketing, de desenvolvimento, do financeiro. Basicamente, custo é tudo que está ligado com a produção do seu produto, tudo que está ligado com suas vendas, é tudo que está ligado com o produto. E despesa é tudo que está ligado com a parte administrativa. Não tem ligação com o produto ou com a produção, mas tem ligação com sua empresa. Então, são suas despesas. O custo e a despesa, eles são separados em fixo e variável. Fixo é aquele que está menos sujeito a variações devido a aumentos de redução na produção ou volume de vendas. Basicamente, não tem relação com as vendas ou com a produção. E variável é definido como um gasto que oscila de acordo com as atividades. Então, ele é ligado à produção ou à venda do seu produto. Então, quanto mais você vende, quanto mais você produz, mais ele aumenta. Para identificar se o seu gasto é um custo ou uma despesa fixa ou variável, nós temos duas perguntinhas base, que se você responder elas, fica fácil de você conseguir classificar os seus gastos. A primeira perguntinha é: o gasto, ele se relaciona diretamente com as mercadorias comercializadas? Se sim, então ele é um custo. Se ele não se relaciona com as mercadorias comercializadas, e sim com o funcionamento da empresa como um todo, ele é uma despesa. E a segunda perguntinha é: este gasto, ele sofre variação diretamente influenciada pelo volume de vendas? Se a resposta for negativa, é um gasto fixo. Se a resposta for positiva, é um gasto variável. Então, com a primeira pergunta, você vai identificar se é custo ou despesa, e com a segunda, se esse custo ou despesa é fixo ou variável. Nós precisamos de entender que um gasto fixo ou um gasto variável, ele tem relação com as vendas ou com a produção. Ele não tem relação com o valor. O que eu estou querendo dizer? Se você tem um gasto que ele varia todo mês, como por exemplo, energia elétrica. Todo mês a energia vem um valor. Todo mês a água vem um valor. Isso não faz com que essa energia elétrica se torne variável ou não. O que a gente está definindo aqui não é a base valor. O valor, ele pode variar. O valor, ele não precisa de ser fixo, ele pode variar, mesmo sendo um gasto fixo. Vamos de um exemplo. Voltamos lá na energia elétrica. A energia elétrica, ela varia todo mês. Mas, em uma loja de roupa, ela é uma despesa fixa. Por que ela é fixa, mesmo que ela varia? Não estou entendendo. Porque ela varia o valor. Mas, quando a gente classifica despesa, custo, fixo ou variável, a gente não considera a variação de valor. Porque a energia elétrica, ela não varia de acordo com as vendas. Então, isso é uma situação de uma loja de roupa. Numa padaria, por exemplo, ela não é uma despesa fixa. Por quê?
porque ela varia de acordo com as vendas. Se você tem muitas vendas e precisa de assar muito bolo, muito pão, muitas coisas, ela vai aumentar, porque você vai ter uma maior utilização do forno, do freezer. Então, ela varia de acordo com as suas vendas ou com a sua produção. Por isso, cada empresa é única. E essas classificações, elas precisam de ser feitas muito individualmente e você precisa de analisar com muita calma a sua empresa. Tem relação ou não com a sua mercadoria comercializada ou com a sua produção. Então, qualquer dúvida, me manda no direct do WhatsApp, do Instagram ou na plataforma aqui do curso. Vamos a 2 exemplos então. Esses exemplos estão vários gastos. E aí, a gente tem uma classificação. Se ele é um custo fixo, variável, uma despesa fixa ou variável. Coloquei alguns exemplos de gastos que a gente tem no nosso dia a dia numa empresa. É o mesmo exemplo que eu acabei de dar para você. A padaria aí está com um custo variável, a luz e a água, porque ela varia de acordo com a produção. Como a gente viu, se esse gasto se relaciona diretamente com a mercadoria comercializada, é um custo. E se sofre variação diretamente influenciada pelo volume de vendas, é um custo variável. Então, aí nós identificamos que a energia elétrica já está como um custo variável. No próximo exemplo, nós estamos vendo agora de uma papelaria. E a diferença que a gente vê aí é exatamente esta: energia elétrica e água. Então, eu coloquei esses parênteses aí para a gente observar, porque esse é um dos principais erros. Então, a gente precisa de identificar isso. Um exemplo muito grande, por exemplo, é a comissão e salário. A comissão, ela tá ligada com o volume de vendas. E o salário, ele já é uma coisa fixa. Se a pessoa vendeu ou não, se tiver produção ou não, você precisa de pagar. Então, mesmo sendo coisas muito parecidas, até mesmo porque a comissão ela vem junto com o salário, você precisa de separar esses gastos e precisa de classificar eles corretamente. Vamos agora para mão na massa. Agora é com você. Muito prático. Só você baixar a planilha. Lá no final do módulo, a planilha está com o nome de gastos. Só você baixar a planilha e na primeira página vai ter lá onde você colocar os seus gastos. E não se esqueça das 2 perguntinhas, para você identificar se é um custo ou uma despesa, fixa ou variável. Essa planilha, ela é automática. Então, quando você coloca esses gastos na primeira página, automaticamente eles já atualizam as páginas 4 e 5. A página 4 e 5 a gente vai utilizar mais para frente nos próximos módulos. Os exemplos da padaria e da papelaria estão nas páginas 2 e 3 dessa mesma planilha. Uma observação muito importante sobre custos e despesas é que quando você identifica qual é o seu gasto total, então, quando você identifica quais são os custos e despesas totais, você consegue entender qual é o mínimo que você precisa de ter na empresa mensalmente para que a empresa flua, para que você consiga pagar os seus compromissos. Então, se a gente entende que R$5.000 é o total dos meus custos e despesas fixas e variáveis, tudo junto, nós entendemos que nós precisamos de, no mínimo, R$5.000 em vendas para ter todos os compromissos quitados. Então, quando você entende esse gasto total seu, você consegue criar uma meta e chegar até essa meta para ter um determinado lucro. Mais para frente, nos próximos capítulos e módulos, nós veremos sobre lucro e tudo sobre ele, como identificar ele e até mesmo como destinar esse lucro. Então, baseado nessas informações, você conseguirá identificar qual é o valor que você precisa para ter na sua empresa de faturamento para que a sua empresa seja saudável. E assim você consegue traçar estratégias para aumentar vendas, diminuir gastos, para conseguir chegar nessa meta proposta. Finalizamos mais um capítulo de custos e despesas fixas e variáveis. É um capítulo muito importante, então não fique com dúvidas. Qualquer coisa me manda que eu estou à disposição.